E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, esse vídeo aqui, tá, é um vídeo para falar um pouquinho da China, certo? E da sua importância aí, e da importância que a China tem hoje no mundo, certo? Então é interessante a gente se ligar nisso, porque geralmente, né, esse assunto ele aparece aí nos principais vestibulares, tá, no Enem, certo? Então é um assunto recorrente. Então vamos falar um pouquinho da China, tá? E vamos ver como que ela se tornou essa grande potência hoje, né, econômica. Tá? Para muitos analistas, a China ela não é a segunda economia, mas a primeira economia mundial, certo? Se a gente for olhar para certos quesitos aí, muitos colocam a China como primeira economia mundial, ultrapassando inclusive a economia estadunidense aí. Certo, pessoal? Então a China, né, que tem aí uma história milenar, tá? A primeira dinastia da China aí data aí do século XX antes de Cristo. Ela tem uma história então bastante interessante ao longo dos séculos aí, tá? E no século XIX, né, dando um passo aí para frente, tá? Que é um período um pouco mais recente aí na história. A China ela foi não só a China, né, mas grande parte ali da Ásia, né, ela foi fruto ali de da especulação e do domínio, né, dos ocidentais, da França, da Inglaterra, certo? Que criaram ali uma série de mecanismos de exploração daquela região da Ásia ali, tá? China, Indonésia, né, Indochina ali, aquela região do Sudeste Asiático, né, foi alvo de exploração do que a gente chama aí de neoimperialismo, tá? Então a China ela se destacou aí, ela vai, né, ela desde muito tempo, ela é uma parte importante, né? Ela representa aí uma região importante da história, né? da humanidade, certo? Bom, vamos trazer para o século XX, pessoal, século XX, tá? Século XX, pessoal, a gente vai destacar algumas questões, tá? Alguns pontos, né, pontuais, para chegar onde a China está hoje, certo? Para chegar onde a China está hoje. Então, a gente vai iniciar aí, né, o século XX. O século XX, a China, ela passou a ser dominada, né, pessoal, por um líder nacionalista, o Sun Yat-sen, líder nacionalista chinês, que criou um partido chamado Kuomintang. E esse partido aí, ele tinha interesse, principalmente aí, em industrializar a China, certo? Industrializar a China, de certa forma aí manter algumas relações aí ainda com o Ocidente, certo? Então a China nesse contexto, né, ela é um país aí então nacionalista, que vai ser governada por um nacionalista, certo? E que vai manter de certa forma ainda algumas relações com o Ocidente, tá? Pró-Ocidente, beleza? Bom, pessoal, a gente não pode esquecer que em 1917, tá, aconteceu uma coisa muito importante aí e que vai, de certa forma, influenciar a história da China, tá? O que é essa coisa importante e que vai influenciar bastante a história da China aí? É a Revolução Socialista de 1917, que acontece na Rússia, um pouquinho mais para cima ali da China, certo? Uma revolução organizada, né, e pelo Lenin, certo? Pelo Trotsky, tá? Que vão espalhar o socialismo pela Rússia. Esse socialismo ele vai reverberar também em várias regiões da Ásia, certo? E principalmente ali na China, tá? Vocês já sabem, né? O grande nome que vai receber essa influência, vai fazer dessa influência algo importante ali para a China, é o Mao Tse Tung. Certo que em 1922 ele vai criar um partido, né, o Partido Comunista Chinês, que é o mesmo que existe hoje aí. Certo, pessoal? Então, o Mao Tse Tung ele vai buscar então uma orientação próxima ali dos soviéticos, né, e da União Soviética, tá? E uma relação ali próxima com tinha uma visão parecida, né, de que ele queria implementar na China uma visão muito próxima, né, do que os socialistas estavam fazendo lá na União Soviética, né, principalmente o Stalin e tal, que vai assumir, certo? Bom, então pessoal, o Mao Tse Tung ele vai entrar em confronto, certo? O Partido Comunista Chinês, liderado pelo Mao Tse Tung, vai entrar em confronto com quem? Com o Kuomintang, certo? Liderado agora nesse momento pelo Chiang Kai-shek, tá? Nesse contexto aí. Bom,
que vai acontecer? Vai haver um embate, né, entre essas duas forças políticas na China, certo? Que culmina lá em 1949 com a Revolução Chinesa, tá, pessoal? Então a Revolução Chinesa, ela foi aí uma revolução socialista que aconteceu na China, tá, onde forças, né, encabeçadas pelo Mao Tse-tung vão expulsar, certo, lá para a ilha de Taiwan os nacionalistas, né, aglomerados lá no Kuomintang, tá? Então, a partir desse momento, a partir de 1949, a China ela se torna então um país fortemente influenciado pelos ideais socialistas aí, certo? Pelos ideais do comunismo soviético, tá? E a China, a partir de então, pessoal, ela vai implementar uma série de reformas, tá? Reformas estruturais, certo? Reformas aí promovendo a sua industrialização, reformas promovendo a educação das pessoas, tá? Dos jovens principalmente, certo? Então a China é a primeira grande virada chinesa, né? A primeira grande revolução chinesa, certo? Então a China ela vai seguir um processo nesse sentido, né? A socialização aí dos meios de produção, né? O Estado vai passar a organizar os meios de produção, certo? O Estado passa a organizar a produção agrícola do país, certo? Então isso acontece bastante intensamente na China, tá? Bom, isso vai durar, pessoal, esse controle, tá, da China pelo Mao Tse-tung até aí por volta de 1976, certo? Em 1976, o Mao Tse-tung ele vai morrer e a China então ela vai passar por o Partido Comunista Chinês, né, que é a grande estrutura burocrática, né, que governa a China, vai passar por uma outra reviravolta, certo? A China os chineses, né, os líderes chineses, eles vão perceber o seguinte, tá? Que em comparação com o capitalismo, a indústria chinesa e o modo de vida chinês é deficitário. A economia chinesa ela não consegue, né, as indústrias chinesas elas não conseguem atender, não conseguiam naquele momento, né, final dos anos 70, atender a grande demanda por produtos, certo? Por produtos aí industrializados da população. Certo? Vai perceber uma série de erros aí na estrutura. Então o que vai acontecer? Esse momento é o momento da chamada segunda revolução chinesa, tá? Que é quando a China ela começa a se desenvolver ainda mais na sua industrialização. Ela vai começar a flertar com formas capitalistas de produção, certo? Então a China ela vai passar a abrir a sua economia, vai criar zonas especiais de desenvolvimento. Só que a estrutura política ela permanece. Esse é o grande detalhe, né, na China. Então a China, a partir de 1976, com a morte do Mao Tse-tung, certo? A China ela vai abrir a sua economia, tá, para o capitalismo, certo? Só que ela vai manter a estrutura política. Tá? Então, por exemplo, entendeu isso? Então, vocês entenderam? Então ela vai, as indústrias, né, muitas indústrias eram indústrias que tinham, né, eram controladas pelo Estado, mas com a forma de gerenciamento capitalista, tradicional, certo? Então é isso que vai acontecer na China. E essa forma de desenvolvimento, se a gente pegar aí ao longo dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, né, e agora do século XXI, vai transformar a China numa potência gigantesca. Porque você tem lá o Estado, a todo momento ali, subsidiando, né, a China, a economia chinesa, as indústrias, né, criando indústrias de bens de consumo principalmente, indústrias, né, as siderúrgicas já existiam por conta do resquício soviético. Mas a China ela passa então a partir do final dos anos 70, né, a amplificar esse parque industrial, principalmente na região ali do leste da China, onde está concentrada a maior parte da população, região de Guangdong ali, certo? Então é isso que vai acontecer na China. E a China ela vai criar, né, ela vai a partir desse momento, a partir dos anos 80, ela vai galgar aí posições aí grandiosas, né, posições na economia mundial, certo? E hoje aí grande parte, como eu falei para vocês, da economia chinesa depende aí do que? Ou melhor, da economia mundial depende, de certa forma, da economia chinesa. Se você pegar aí, né, por conta da pandemia que está acontecendo agora em 2020,
várias empresas aí que utilizam, né, os produtos de software, de hardware da China, estão paradas, e muitas estão quebrando. Por quê? Por conta dessa pandemia que atrasou a produção e tal, certo? Então é nesse sentido. Tá? E a China hoje ela tem um poder aí de produção muito grande. Não só a China ela é um grande investidor, inclusive, de países ali na África, né? A China ela investe em muitos países da África ali, tá? E a China, existe uma crítica, né, pessoal, as condições também, isso é muito interessante você lembrar, tá? Uma crítica aí às condições de desenvolvimento chinês, certo? Quais críticas são essas, né? Por exemplo, o trabalho escravo. Então, né, hoje, tudo bem que você fala, tá, a China ela tirou da pobreza, tá, milhões de pessoas aí, tirou, com certeza tirou, mas ainda as condições chinesas de trabalho são piores que no Ocidente. Tá? Então, as pessoas trabalham, mas recebem pouco por esse trabalho. Tá? A China, por exemplo, hoje, né, a gente está falando das condições de desenvolvimento da China. Tá? Ela é um país que polui, é um dos o principal país que polui no mundo. Né? Polui bastante, certo? Então, um outro problema. Tá? Então, a China desmata pra caramba, também é um outro problema, certo? Então existem problemas aí nesse processo da industrialização chinesa que devem ser lembrados e colocados aí a todo momento, certo, pessoal? Bom, esse foi um vídeo aí para falar um pouquinho, né? Aí vai dar 12 minutos aí para falar um pouquinho sobre a economia chinesa e como que a China então ela se transformou nessa super economia que é hoje, né? Nessa primeira para muitos a primeira economia do mundo, certo? É isso aí, pessoal. Obrigado aí, um grande abraço, curte o vídeo e a gente se vê aí numa outra oportunidade, beleza? Até mais, valeu, muito obrigado, tchau.